Abra por favor a sua Bíblia lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 16 e 17. Atos 15, versículos 16 e 17. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída. Reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante das pessoas busque ao Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome. Amém? Glória a Deus. Temos falado nesses dias, irmãos, sobre a incumbência que nós recebemos de anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho, de entender melhor qual é a mensagem que nós devemos passar para o mundo, qual é essa mensagem a qual nós fomos chamados, comissionados para fazer, essa missão que nós temos de pregar o Evangelho a toda criatura. E esse texto que nós lemos aqui, no versículo 17, ele faz uma menção a respeito disso, para que o restante das pessoas busque ao Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome. Nós temos lido, nós temos meditado, nós temos mergulhado nesse assunto, onde há ali na Escritura algo dizendo que nós somos embaixadores de Cristo, que por meio de nós o Senhor ele quer chamar o mundo para se voltar para Ele, para se reconciliar com Ele. Nós somos chamados ministros de reconciliação. Não é verdade? Que nós estamos em Cristo, que nós somos uma nova criatura, que as coisas velhas ficaram para trás, que nós somos constrangidos pelo amor de Cristo a também dedicar a nossa vida para que outros possam ser salvos. A exemplo do nosso Senhor, que também deu a sua vida para que nós estivéssemos hoje na presença de Deus. Nós fomos redimidos, nós fomos resgatados para que estivéssemos novamente na presença do nosso Deus, para que nós voltássemos àquele lugar onde o Senhor começou tudo, onde Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, onde Ele preparou um jardim para o homem administrar e governar o governo de Deus, o governo do reino dos céus. E ali o homem caiu, o homem se desviou do propósito, o homem abriu mão do governo justo de Deus sobre o mundo e o entregou nas mãos do nosso inimigo, que veio para roubar, matar e destruir. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por Ele veio nos resgatar, Ele veio nos redimir dessa condição caída, dessa condição separada de Deus, para que nós estivéssemos novamente conectados ao nosso Pai. Então, eu gostaria de mencionar algumas coisas aqui a respeito disso, irmãos, que para o nosso entendimento mesmo, para que a gente possa entender melhor quem nós somos em Cristo Jesus, até mesmo para que a gente possa cumprir esse ID da melhor maneira, da maneira sábia, da maneira bíblica, da maneira direcionada pelo Espírito Santo, porque muitas vezes nós somos enganados, nós somos levados, irmãos, a falar de tantas coisas para as pessoas e nós não falamos aquilo que Jesus deu mais importância. Se você olhar nos evangelhos, você vai ver o Senhor Jesus falando muitas e muitas vezes sobre o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a isso. O reino dos céus é semelhante àquilo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. E muitas vezes nós estamos perdendo tempo falando de assuntos aos quais o Senhor quase não falou, ou nunca falou. Coisas dos dias de hoje, coisas banais. Posso ouvir música do mundo? Pecado ter tatuagem, tantas coisinhas que a gente perde tempo nos degladiando, debatendo, e nós deixamos de pregar o Evangelho do Reino. Nós deixamos de falar daquilo que Jesus mais falou. Então é importante para nós esse exercício que nós temos feito nesses dias, de mergulhar fundo e entender na profundidade, no detalhe, o que significa pregar o Evangelho a toda criatura. Qual é a mensagem? Como eu devo ir? A quem eu devo ir? Quando? E a palavra do Senhor ela vai nos falar que é para todos, é em todo tempo, não tem lugar, não tem hora,
tendo oportunidade, nós temos essa responsabilidade de anunciar o reino de Deus que nos alcançou. E esse reino, irmãos, é um reino que virá, mas é um reino que já está aqui, porque ele já está em nós. Aleluia! Através do Espírito Santo de Deus que o Senhor enviou, nós temos o reino dentro de nós. Por isso que onde nós chegamos, nós podemos anunciar e falar: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, está chegando aqui na sua casa, assim como chegou na casa de Zaqueu, e Jesus ele disse ali: a salvação chegou a esta casa hoje. Eu quero que você se enxergue dessa forma, você que está em Cristo, que aonde você está, a presença de Deus está. Aonde você está, o reino de Deus está. Aonde você está, a luz, a vida. O sal está chegando ali para temperar o mundo que está em trevas, para salvar, para libertar, para abençoar, em nome de Jesus. E esse texto que nós lemos, ele vai realmente nos trazer o quadro completo. Nós cantamos um louvor aqui muito abençoado que vai de encontro exatamente a isso, a esse entendimento que nós devemos ter de que nós estamos diante do trono da graça do Senhor em todo o tempo. Não só quando a gente fecha ali no quarto para orar, para buscar o Senhor, irmãos. É muito mais profundo, é muito mais amplo aquilo que Jesus fez por nós. A redenção do Senhor em nossas vidas é uma redenção que nos redime para a excelência, para a glória de Deus, para encher o mundo com o conhecimento da glória do Senhor através das nossas vidas. Amém? Então nós fomos redimidos para a excelência. Efésios capítulo 1, versículos 3 ao 7, eu quero estar lendo aqui com os irmãos. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então nós temos nele, irmãos, a redenção. Redenção significa resgate. Significa que alguém se dispôs a pagar um preço de resgate para te libertar de um cativeiro. É como se fosse ali um pai que pagou o resgate do sequestro de um filho. Foi isso que Deus em Cristo fez por nós. Ele deu seu único filho para que nele tivéssemos a vida eterna, fôssemos resgatados da prisão, do cativeiro, da morte, para que não perecêssemos, mas que tivéssemos a vida eterna. Não é isso que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós fomos redimidos com um alto preço que foi pago por nós, que foi o sangue de Jesus derramado ali na cruz. Foi pelo sangue do Cordeiro que nós fomos redimidos. Mas a redenção, irmãos, ela diz algo ainda além, que é: nós não fomos comprados para sermos livres de um senhorio. Não, nós apenas trocamos de dono. Porque o preço foi pago onde alguém comprou algo de outro e tomou posse daquilo para si mesmo. Então nós fomos comprados para o Senhor. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, legalmente falando. De forma legal, de forma de direito, Ele tem direito sobre as nossas vidas, tanto por direito de criação, como por direito de redenção. Ele nos resgatou porque Ele pagou o preço. O preço que era exigido para que se cumprisse a justiça e nós fôssemos libertos das mãos do inimigo. Só que o Senhor, ao contrário do inimigo que oprime os seus servos, os seus escravos, os seus cativos, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele nos dá a escolha de querer pertencer a Ele, de querer servir a Ele. Ele não impõe isso para nós.
Ele espera isso de nós, mas Ele deixa isso à mercê da nossa escolha, da nossa própria vontade, para que a gente possa querer estar com Ele por livre e espontânea vontade. Há um exemplo lá no Antigo Testamento que fala sobre isso, que é o servo da orelha furada. É uma condição ali do Antigo Testamento onde, depois de 7 anos, um servo ele tinha o direito de ser livre, de sair da casa do seu senhor. Só que ele tinha uma escolha. Caso ele quisesse permanecer ali com aquele seu senhor, por ele ser tratado com gentileza, com bondade, por ele ter ali recebido esposa e filhos dentro da casa daquele senhor, se ele já tivesse chegado com a esposa, ele poderia ir embora com a esposa. Mas se dentro daquela casa o senhor dele desse esposa para ele e ali ele formasse uma família, ele tinha uma escolha de sair em liberdade ou de permanecer por amor ao seu senhor e por querer estar ali com a sua família. Era uma escolha. Só que a partir do momento que ele fizesse aquela escolha, ele teria que furar a orelha para que isso ficasse marcado e identificado diante de todo o povo, de que aquele homem, por livre e espontânea vontade, escolheu permanecer como servo daquele Senhor, para sempre. Então o Senhor, Ele nos chamou, Ele nos comprou e nos deu essa liberdade de escolha, de servi-lo não por obrigação, mas por amor também. E dentro disso entra nossa vontade, a nossa dedicação de querer realmente consagrar a nossa vida a Deus para ser como Ele, um canal de bênção para muitos. Assim como Ele foi para toda a humanidade, assim o Senhor nos chama para frutificar nele, como um ramo que está na videira, para estender esta vida que nós recebemos para outros. Por isso nós somos chamados para o ID. Mas, como eu disse antes, é importante nós entendermos qual é a mensagem que nós carregamos. Quem nós somos em Cristo. Qual é o nosso papel e a nossa responsabilidade, meus irmãos, para sermos efetivos nessa missão de evangelizar o mundo. Como eu falei, muitas vezes nós perdemos tempo e energia com temas que não salvam ninguém, que não faz nenhuma diferença e não edifica. Não dá crescimento espiritual, não dá entendimento, não dá sabedoria, só gera confusão. Isso não é novo. Os temas mudam, mas a estratégia do inimigo é muitas vezes parecida. Nas épocas antigas, a Bíblia nos mostra que alguns irmãos perdiam tempo ali falando de genealogias, disso, daquilo, e o próprio apóstolo fala, não percam tempo com essas coisas, com essas histórias, que mais trazem confusão do que edificação. Então nós precisamos ser, irmãos, bem precisos, assertivos naquilo que a gente vai falar com as pessoas. É como se nós tivéssemos flechas poucas nas mãos e nós temos que ser certeiros com essas flechas. Por isso escolha com atenção as flechas que você carrega para que você possa lançar o mundo lá fora ao seu redor. Amém? Então nós fomos redimidos para a excelência. O Senhor, Ele pagou um preço alto para que nós tivéssemos acesso a um lugar de excelência em Deus, a um lugar onde nós podemos agora estar diante do trono da graça, irmãos. Sabe que os santos do Antigo Testamento, para que eles pudessem entrar na presença que hoje nós temos em nós, e que nós temos livre acesso ao Pai em um só Espírito por causa da redenção de Cristo Jesus em nossas vidas, eles tinham que ser representados por algumas pessoas no meio do povo ali, os sacerdotes. E apenas um deles podia entrar nesse lugar que nós chamamos de Santo dos Santos. Esse sacerdote, ele fazia sacrifícios por ele, pela sua família, pelo povo. E ele tinha ali a responsabilidade, a missão de abençoar o povo. Ele era ali o representante de Deus, para trazer Deus àquele povo, àquele lugar. E hoje nós temos esse acesso para que esse sacerdote pudesse apresentar-se diante de Deus para poder ministrar bênção sobre o povo, irmãos, era um caminho muito grande. Havia ali sacrifícios de animais para ofertas de comunhão, para ofertas de paz, ofertas por ele, pela sua família, pelo povo. Era cordeiro, era carneiro, era pomba, era muita coisa. Eram muitos sacrifícios, eram muitos rituais que eram necessários para que ele pudesse estar diante da presença de Deus em santidade.
em uma janela temporária de santidade, onde ele podia estar diante da glória de Deus, sem ser fulminado pela santidade gloriosa do Senhor. Havia uma janela que Deus permitia que ele entrasse através do sangue de animais inocentes, para que eles fizessem expiação dos pecados e pudessem entrar na presença de Deus de maneira santa e justa. E era só por um momento, não era em todo o tempo. Era uma janela que Deus abria através dos sacrifícios para que eles pudessem estar ali. E esse tabernáculo de Davi que nós lemos aqui no início, que o Senhor ele disse que iria restaurar, e glória a Deus, ele restaurou. Nós vemos que o tabernáculo de Davi restaurado é o próprio Senhor Jesus, que veio a esse mundo, e agora somos nós que estamos nele, que continuamos nesse mundo, somos o cumprimento dessa promessa. Somos esse tabernáculo de Davi que estava caído, mas que foi restaurado, que foi reconstruído. O Senhor Jesus, antes de vir ao mundo, Hebreus diz que ele disse: eis aqui, holocaustos e sacrifícios não quiseste, mas corpo me preparaste. E eu estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. E nesta vontade nós fomos redimidos, nós fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. E agora, irmãos, nós não precisamos mais desses sacrifícios de animais. O sacrifício já foi feito, já foi consumado. O véu foi rasgado. Nós temos livre acesso agora ao trono da graça, para que venhamos receber graça, receber unção, sejamos cheios do Espírito Santo para levar essa mensagem adiante, para a glória de Deus, como nós cantamos aqui. De dia e de noite eu adorarei, de dia e de noite eu darei ao Senhor a minha adoração. Trono, o tabernáculo de Davi, irmãos, ele vai falar para nós sobre a adoração contínua, sobre a adoração ininterrupta, sobre a adoração sem ali a primeira etapa dos sacrifícios. Nessa época onde o tabernáculo de Davi foi edificado, na época dele, havia ali o tabernáculo de Moisés ainda em operação, onde se sacrificavam os animais. Mas a arca da aliança, que representava a presença de Deus, ficava nesse tabernáculo. E nesse tabernáculo não havia sangue, não havia sacrifício de animais. Havia apenas adoração ao redor. Louvor, adoração, 24 horas por dia. Turnos de sacerdotes ministrando, louvando e bendizendo o Senhor, dando graças ao nosso Deus e abençoando o povo. E nós, a boa notícia para nós, que temos a boa nova para levar e pregar o Evangelho a toda criatura, meus irmãos, é que o Senhor, ele nos levantou agora com esse ministério. 1 de Pedro 2,9, eu quero pedir para você abrir ali, em nome de Jesus. 1 Pedro 2,9 diz assim: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que nos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Então nós somos geração eleita, sacerdócio real, irmãos. Nós temos agora aquela responsabilidade que apenas alguns tinham antigamente, de entrar no Santo dos Santos, de oferecer sacrifícios pelo povo, pela sua família e abençoar o povo. Agora o Senhor, ele formou um reino de sacerdotes, um povo exclusivamente seu, para poder estender aquilo que ele começou quando ele veio a esse mundo. Ele, o próprio Senhor Jesus, era o tabernáculo. Quando João 1,14 vai dizer assim, que ele se fez carne e habitou entre nós, a palavra habitou, em algumas traduções, tabernaculou. É como se o próprio Senhor Jesus fosse o templo da presença de Deus, e de fato ele era. E assim agora nós somos, porque 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz assim: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? Pois fostes comprados por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Irmãos, a palavra de Deus ela tem falado para nós de uma forma muito clara e cristalina, que nós somos uma geração para ser sacerdotes nessa terra, abençoar o povo, oferecer sacrifícios pelo povo, sacrifícios de louvor,
sacrifícios de oração, de intercessão, sacrifício de vida para que você possa se dispor a levar a palavra para outras pessoas. É impossível você fazer a obra de Deus se você não agir, ficando parado, ficando esperando. É impossível. É necessário ação, é necessário intenção, é necessário estarmos dispostos a fazer isso. Então entenda a grande responsabilidade que nós temos. É uma honra, é maravilhoso nós percebermos que o Senhor, Ele nos levantou para sermos reino e sacerdotes para Deus. O mesmo patamar que o sacerdote tinha no Antigo Testamento. Aquela honra, aquela responsabilidade, aquela distinção. Eram poucos dentre o povo que tinha aquela unção de Deus, autoridade para fazer aquelas coisas, de oferecer sacrifícios, de fazer a obra de Deus. E hoje nós temos isso por causa do sacrifício de Jesus por nós. É aquilo que nós temos direito agora na presença dele, tudo aquilo que ele conquistou na cruz. E ele conquistou para nós, irmãos, esse ofício de sacerdote, esse ofício de sacerdócio real, de rei e sacerdote nessa terra, para sermos o templo de Deus por onde passa, para anunciar a palavra de Deus. O reino de Deus está chegando, o reino de Deus está próximo. Arrependa-se, venha, porque o rei voltará e ele buscará o seu povo, aqueles que estão com ele. Anuncie o reino de Deus, irmãos, anuncie que o rei está voltando, e quando ele voltar, irá com ele apenas os que estão com ele. Então é tempo de se voltar, de vir para do lado dele, porque tudo mais estará debaixo da ira de Deus, do juízo de Deus. Mas o Senhor chama homens de todos os cantos da terra ao arrependimento, para que se voltem a Deus enquanto há tempo. Invocai o Senhor enquanto Ele está perto, né? Buscai o Senhor enquanto se pode encontrar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Em nome de Jesus, essa é a mensagem que nós temos a levar a esse mundo, para anunciar para as pessoas: arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, o Senhor te chama, o Senhor quer te levantar como um rei sacerdotal, um rei que entende o seu chamado como uma tenda restaurada, como a tenda de Davi, onde há louvor, onde há adoração em todo o tempo, em nome de Jesus. Lá em João capítulo 4 nós temos esse exemplo para nós reforçarmos esse entendimento do que nós estamos falando sobre sermos hoje essa tenda de Davi reconstruída, né? Lá em João capítulo 4, versículo 19, é uma passagem conhecida. Nós temos ali a mulher samaritana falando com o Senhor. E ali no versículo 19 diz assim: reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por que agora você pode adorar em qualquer lugar? Porque o lugar onde você pode adorar é o lugar onde você está. Se você pode se locomover de um lugar para o outro, você pode adorar num lugar ou no outro, porque a presença de Deus não está no lugar onde você está indo. A presença de Deus está em você, que está indo para aquele lugar. O reino dos céus não é o reino que nós iremos para o céu, irmãos. É o reino que vem do céu para a terra. Em Apocalipse está escrito que a cidade vai descer do céu e haverá novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. E aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados, porque esse é o único governo onde haverá a verdadeira justiça. Porque só esse reino possui o rei justo, o único rei justo, que é o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Entenda que você é o tabernáculo de Davi
reconstruído, que carrega a presença de Deus e como tal, pegando a revelação que Davi teve, coloque louvor, coloque adoração contínua na sua vida. Saia de casa enxergando o mundo dessa perspectiva, que você é uma bênção, que você vai levar bênção para onde você for, você vai levar paz, você vai levar salvação, você vai olhar as ruínas que estão à sua volta, porque você não está mais em ruínas. A tenda caída de Davi foi restaurada, você foi restaurado, você foi redimido para a excelência. E quando eu coloco excelência, irmãos, é uma excelência que começa na adoração, no tempo de qualidade que você dedica para o Senhor, para orar, para se entregar, para consagrar a sua vida diante do trono da graça. Ser cheio e revestido da armadura dele na sua vida, para que quando você sair de casa, você saia de casa não querendo pedir coisas para os outros, mas querendo dar coisas aos outros. Dar o que você tem de melhor, como Pedro e João lá no templo, lá na entrada. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta, anda. Nós temos isso, irmãos, em nós temos vida em nós mesmos, nós temos vida em abundância. Rios de águas vivas que fluem do nosso interior. Aleluia, porque o Espírito Santo habita em nós. Nós somos agora o santuário de Deus na terra. Nós nos unimos aqui, mas nós somos um reino de sacerdotes, onde o Senhor envia cada um para um lugar. Cada um para o lugar. Nós somos uma unidade aqui na igreja, nós somos um corpo. Mas o Senhor, Ele quer reunir esse povo para nos unir, para nos ensinar, para nos equipar, para nos ativar e nos enviar. Para onde nós formos, nós levarmos esta presença gloriosa nas nossas vidas. E para concluir, eu gostaria de ler com vocês Hebreus capítulo 13, versículo 12 ao 17, que diz assim: Porquanto Jesus também, para que santificasse o povo pelo seu sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, portanto, a ele fora do acampamento, levando o seu opróbrio, pois não temos aqui uma cidade que permanece, mas buscamos a que há de vir. Por ele, pois, ofereçamos constantemente a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Mas não vos esqueçais de fazer o bem, e de repartir com outros, pois com tais sacrifícios é que Deus se agrada. Obedecei aos que vos governam e sede-lhes sujeitos, pois eles velam pelas vossas almas como os que têm de dar contas. Obedecei-lhes para que isso façam com alegria e não gemendo, pois isso é uma coisa sem proveito para vós. Então, em nome de Jesus, assuma a sua posição como sacerdote, a responsabilidade de entrar na presença de Deus em consagração, buscar uma palavra da parte do Senhor e se levantar para estender mãos abençoadoras sobre a sua casa, sobre o lugar que você mora, sobre o lugar de trabalho, sobre a sua igreja. Profetize. Sabe como nós cantamos aqui muitas vezes? Não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer abençoar. Se levante, mulher de Deus e homem de Deus, você é sacerdote, não importa o seu sexo, se você é mulher ou se é homem, nós somos todos um reino de sacerdotes. E você tem autoridade da parte do Senhor de estender as suas mãos e abençoar os lugares em nome do Senhor, os lugares onde você está. Você tem a responsabilidade de interceder pelos perdidos, pelos pecadores, de tomar eles ali como identificação nos seus pecados para se apresentar diante de Deus e pedir misericórdia para o Senhor, como os sacerdotes faziam. Eles ofereciam sacrifícios para eles, para suas famílias e para o povo. Qual é o povo que você representa? Qual é o povo que está ao seu redor? É a sua vizinhança? É a sua parentela? É a sua igreja? Onde você está? Levante-se, irmãos. Vamos sair desse lugar de pedir, de querer receber. O Senhor nos fez e nos redimiu para a excelência. O Senhor nos deu abundância de vida para termos ampla suficiência e superabundarmos em toda a boa obra. Em nome de Jesus, não fique mendigando migalhas. O Senhor nos deu abundância para nós e para abençoar outros em nome de Jesus. Espiritualmente, fisicamente, de todas as maneiras, de todos os lados, o Senhor nos levantou como uma casa de bênção nesta terra. Nós temos a bênção, porque o próprio Senhor habita em nós. Ele é a bênção, Ele é a fonte, Ele é o Senhor. Então,
Em nome de Jesus, ofereça sacrifícios de louvor. Exalte a Deus, irmãos, mais por aquilo que Ele é do que por aquilo que Ele faz. Mas também por aquilo que Ele faz, porque Ele é digno de todo o nosso louvor e adoração por quem Ele é e por aquilo que Ele faz. Mas enfatize a sua adoração em quem Ele é. Se Ele fez ou se Ele não fez, Ele é Deus. E Ele é digno de todo o louvor, de toda a glória, de toda a adoração das nossas vidas. Enche o seu dia com louvor, com adoração, e onde você estiver, seja um canal de bênção na vida de alguém. Amém? Em nome de Jesus vamos orar. Aleluia. Pai, graças nós te damos, Senhor, por esse tempo onde podemos aqui ser instruídos na Tua Palavra. Entender, Pai, quem nós somos, para que possamos também cumprir o chamado que o Senhor nos fez, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Entendendo agora, Pai amado, que nós somos um tabernáculo de glória, onde a Tua presença habita em nós. Nós temos essa responsabilidade de entrar na Tua presença, de entrar no Santo dos Santos com toda a ousadia, com o entendimento correto de que o sacrifício de sangue já foi feito. Pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, nós podemos entrar no Santo dos Santos e estar diante do trono da graça, de sermos revestidos de toda a Tua armadura, meu Pai, e oferecer sacrifícios de louvor perante ao Senhor, oferecer sacrifícios de intercessão pelas pessoas, pelo povo, pela nossa família, pela nossa própria vida, e nos apresentar diante do Senhor para que quando a gente sair para fora do arraial, como nós lemos aqui, tomando a nossa cruz e seguindo a Jesus, nós possamos Te adorar com a nossa vida, Pai, com as nossas atitudes, com as nossas renúncias, imolando a nossa vontade para fazer a Tua vontade, dedicando tempo para abençoar outras pessoas, abrindo mão daquilo que nós poderíamos estar fazendo para nós mesmos, Pai. Mas, Senhor, olhando para o alto, olhando para a cidade que há de vir, sabendo que nós estamos aqui nessa terra de forma passageira, como peregrinos. Em nome de Jesus, Senhor Deus, traga esse entendimento ao coração do Teu povo, para que nós venhamos nos levantar ativamente e exercer esse ministério sacerdotal de oferecer sacrifícios perante o Senhor por este povo que está perdido, que está se perdendo, Pai, para que eles sejam alcançados, como nós lemos aqui, essa tenda de Davi que foi restaurada, para que o restante dos homens busque ao Senhor através das nossas vidas. Que nós possamos ser ministros de reconciliação, Pai, no poder do Espírito Santo, entendendo que nós somos verdadeiros adoradores de dia e de noite, em todos os lugares, nós o adoraremos, ó Pai, com o nosso louvor, com as nossas atitudes, com as nossas ações, com a nossa obediência, e valorizando sempre, Pai, o alto preço que foi pago para comprar as nossas vidas e nos libertar do cativeiro de Satanás e nos transportar para o reino do Filho do Seu amor, Pai. E estarmos agora nesse lugar de bênçãos, nesse lugar de prosperidade, nesse lugar de vida e vida com abundância. Derrama o Teu amor em nossos corações, ó Pai, e nos dê, Senhor Deus, cada vez mais entendimento a respeito de quem nós somos em Ti, para exercermos com responsabilidade, com diligência, Pai, o nosso ofício de sacerdote do Senhor nesta terra, e tudo que nós fizermos seja para a Tua glória, Pai. Abençoa o Teu povo com a Tua paz, com a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe.